bom dia, internautas dos jornais Hoje News Paraná. Quem estava nos acompanhando, pedimos desculpas, nós tivemos um problema com o áudio, provavelmente se estavam acompanhando perceberam. Então a gente vai começar de novo para que não percam nada, né? Bom dia! Bom dia de novo, tá? Bom dia nunca é demais, né? Então, até se de repente, né, der algum problema de novo, vocês avisam aí, mas a gente vai improvisar, né? Vai dando um jeito, não vai ficar de fora só porque a tecnologia às vezes dá uma falha, a gente também falha, né? Isso é comum. Então, nós estávamos falando, quem estava acompanhando, quem não está, que chegou agora, a gente está falando sobre um curso novo que a Grato está lançando a partir do dia 25 agora, online, todo mundo pode participar. Que a novidade é que, além da postura sistêmica, a gente já falou bastante sobre isso, mas que são aquelas ferramentas que te ajudam a adotar uma posição, uma postura, com os desafios do dia a dia de uma maneira mais fácil de lidar com eles, de até aliviar, reduzir um pouco, né, os contratempos e tal, com o Ho'oponopono, né, que é uma ferramenta que às vezes você fala sobre ela aqui e que, né, quem conhece tem, daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o Ho'oponopono, quem não conhece fica aí que já vai descobrir. Eu só queria que você falasse então de novo, né, sobre o curso. O curso começa dia 25. São 10 dias. É um tema específico, né? 10 dias, do dia 25 até o dia 4. Então, esse curso acontece pelo WhatsApp, é um grupo fechado. Quem tiver interesse pode entrar em contato para saber como faz para fazer a inscrição. É um curso transformador. Eu já fiz, então, esse curso outras vezes, mas só com o Ho'oponopono ou só com a postura sistêmica. Dessa vez eu trouxe Ho'oponopono mais postura sistêmica com foco na prosperidade. E como a gente estava falando antes, o tema de hoje é o que fazer para que o amor dê certo. Então, o que o Ho'oponopono e postura sistêmica com foco na prosperidade tem a ver com o amor ou com como fazer para o amor dar certo, por exemplo. Então, de novo, eu convido, né, as pessoas sempre para colocar esses óculos sistêmicos, ampliar o olhar e perceber que prosperidade não é só prosperidade financeira, né? Ser bem-sucedido é ser próspero, ser bem-sucedido na relação é ser próspero, experimentar um romance também tem a ver com sucesso, com prosperidade. Então eu gosto de chamar sempre para a gente ampliar. E qual é a área da sua vida que você precisa de mais prosperidade ou que você deseja mais prosperidade? E trazer as ferramentas, tanto da postura sistêmica quanto do Ho'oponopono, para esse movimento de prosperidade. A gente já falou várias vezes sobre postura sistêmica, mas quem tem dúvidas não pode mandar que a gente fala de novo sobre isso, mas eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é o Ho'oponopono. Algumas pessoas conhecem o Ho'oponopono por aquelas 4 frases, né? Eu sinto muito, sou grato, te amo, me perdoe. Mas é um pouco mais que isso, né? E também tem um pouco de técnica para usar isso, né? Ele é uma coisa bastante simples, mas também não tão simples assim, né? Porque se a gente utilizar o Ho'oponopono de uma maneira errada, também não vai acontecer nada. Claro. Então, eu costumo dizer que sempre funciona, independente de como a gente praticar. Mas é importante saber algumas coisinhas, alguns ajustes, para que realmente você experimente os resultados. Então, o Ho'oponopono é uma técnica havaiana, da ancestralidade havaiana, e foi atualizada por uma kahuna chamada Mornana Lamako Simeona. E ela trouxe um Ho'oponopono que era bem amplo, utilizado em grupos, para uma prática pessoal. Então, ela percebeu que cada um pode sim interferir no próprio funcionamento, no próprio pensamento, no próprio sistema de crenças e memórias. Porque se a gente está experimentando algo ruim, quem é que está envolvido com essa situação? Se eu estou envolvida com a situação, a responsabilidade é minha. Então, a Morná, ela percebeu alguns pressupostos do Ho'oponopono, um deles é a autorresponsabilidade, e a partir dessa autorresponsabilidade eu escolho o que fazer. Então, se eu tenho uma discussão com você, eu saio desse movimento de te acusar e antes de qualquer coisa, eu assumo a parte que me cabe e lido com aquilo que em mim ajudou a causar essa situação problema. A culpa é só minha? Aqui a gente não fala de culpa, a gente fala de assumir a responsabilidade. Claro. Então o Ho'oponopono é muito rápido. No momento em que eu percebo que algo
tá ruim, tá desconfortável, eu posso utilizar as 4 frases. Eu te amo, por favor me perdoe, sinto muito, sou grato. Então, basicamente, o Ho'oponopono são essas 4 frases. Mas o Ho'oponopono, além de ser usado para essa limpeza, que eu chamo, essa purificação interna, quando a gente está numa situação de problema, ele pode ser utilizado também, e é esse o foco do curso, quando nós temos um desejo de algo. Então, eu quero sim uma vida mais próspera, eu quero sim iniciar 2020 de uma maneira mais estruturada, de uma maneira mais potente, de uma maneira mais fluida na vida. O que eu faço? Eu posso lidar com aquilo que me separa dessa vida bem-sucedida que eu desejo. Então, eu já falei antes, quem está no Insta acho que já estava ouvindo, quem está no Face aqui por esse canal, eu vou falar de novo, que tanto a postura sistêmica quanto o Ho'oponopono, eles trazem recursos. Então, com a postura sistêmica eu entendo que além de mim, do meu pensamento, daquilo que faz parte da minha história pessoal, desse conteúdo individual meu, eu também trago um histórico. E esse histórico, ele vem junto, ele simplesmente vem. Eu não tenho a possibilidade de escolher que ele venha ou não. Então, a partir desse pressuposto, então, que isso é um pressuposto da postura sistêmica, que eu não tenho escolha sobre o que eu contenho, simplesmente a minha história está em mim, não tem escolha. Então, a partir disso, o que eu posso fazer se essa é a minha verdade? Então, a gente vai trabalhar muito focado nisso, na própria verdade e como fazer para que essa verdade, seja ela qual for, me apoie em vez de me puxar para baixo. Porque dependendo da história que tem lá atrás, eu posso ficar assim e não assim. Mas você já falou, né, que toda verdade liberta. Então, na verdade, você conhecer, você olhar para isso, não é necessariamente ruim. Na verdade, ele vai te trazer um resultado positivo, porque uma hora você vai ter que olhar para isso, né? Isso que é bacana da postura sistêmica e dessa ampliação de olhar, abrir mão de ser vítima do sistema, abrir mão de ser vítima de um trabalho que não foi bacana, de um chefe que não foi bacana, de uma história lá de trás que talvez tenha uma informação ruim. Então, eu começo a entender que eu sou autorresponsável, que eu não sou uma vítima. Eu pude ter feito um papel de vítima lá atrás, eu pude ter me comportado como vítima lá atrás. Mas agora, o que eu faço com essa história? Se eu quero sim finalizar 2019 de uma maneira tranquila, de uma maneira mais plena, e se eu quero estar disponível para 2020, como eu falo, com mais fluidez, com mais disponibilidade para a vida. Todas as pessoas nasceram com esse movimento de sucesso. Todas as pessoas nasceram para serem felizes, saudáveis e prósperas. E aí você pode perguntar assim, mas por que na minha vida isso não acontece? Onde está essa verdade na minha vida que ela não acontece? Então venha para esse curso, deixe sua pergunta aqui, se isso te instiga, se isso faz sentido para você, ou se você não acredita nisso, me fale sobre a sua história, sobre a sua vida, traga conteúdo para que a gente possa também trazer mais informações para vocês. Eu convido vocês a interagir com a gente para que cada um possa se alimentar um pouco com esse conteúdo que é tão rico. Claro, de repente até são algumas questões pontuais que às vezes a gente não aborda aqui e que podem ajudar você e podem ajudar muitas outras pessoas. E é importante também assim, quando você fala, né, que todo mundo nasceu para ser próspero, bem sucedido e tal, às vezes a pessoa tá num relacionamento, tem filhos, tem um bom emprego, mas não sente, né, aquela alegria, sente que falta alguma coisa. Isso é ser bem sucedido, é se sentir pleno. Pleno, né? Então, aí é o gatilho do Ho'oponopono. Então, a pessoa pode falar assim, eu já fiz constelação, eu já entendi várias coisas, ou eu já fiz algum outro curso de desenvolvimento pessoal, eu já tenho um movimento de ir para a vida, mas tem algo ainda que parece que não está ajustado. Ho'oponopono. Porque o Ho'oponopono, ele faz a purificação das memórias inconscientes que nos puxam para o menos e a gente não consegue entender onde elas estão. Porque nem tudo é constelação. Eu estou sentindo um vazio, mas já constelei minha mãe, já entendi,
já tenho um entendimento maior. O que ainda me limita de ir adiante? Então o Ho'oponopono, ele vem, eu falo, é como se a gente tivesse um espanador, sabe? E aí tem um monte de poeirinha que muitas vezes até não move, a gente nem vê, mas ela tá ali. Então vem o espanadorzinho ou aqueles... Eu gosto também, eu tenho um aspirador de pó que é de mão, assim. Pega e dá uma passadinha com o aspirador de pó. E aí eu dou uma passadinha. Eu faço Ho'oponopono com esse intuito de dar uma purificada assim no ambiente. Porque nós temos muitas memórias. Nós temos 40 mil bits de informação por segundo. O que significa isso? Que cada partícula do meu ser vibra. Né? Cada partezinha do meu ser está vibrando, e se eu vibro, eu estou informando, certo? E cada informação, ela impacta de alguma forma a minha realidade. Cada informação. E às vezes, eu estou tão distraída com alguma coisa que tem várias coisas passando na minha cabeça. Desses 40 mil bits de informação, eu consigo perceber conscientemente, no máximo, 20 informações por segundo. Porque se você pensar que eu estou aqui, estou falando com você, eu estou olhando os dois celulares, eu estou olhando a Sil ali, e eu estou conectada com esse entorno e eu estou percebendo as informações. Só que 20 informações por segundo, quando tem 40 mil bits de informação. 40 mil bits é muita informação. Então, o que está me tocando, que eu não estou percebendo, às vezes é alguma informação de baixa vibração. E aí, o Ho'oponopono, ele é fantástico, porque se eu perceber que tem algo que me desconforta ou que tem algo que não está me apoiando nesse momento, eu não preciso nem saber o que é. Eu só vou utilizar a ferramenta para dar aquela espanadinha naquele sentimento, naquela sensação. E já limpa, né? Limpa e me deixa disponível. E o Ho'oponopono, ele é uma técnica, uma ferramenta, um conhecimento, pode chamar do que quiser, que ele traz paz. É um movimento de pacificação. E quando eu tenho uma situação, problema, por exemplo, e eu estou tomada pela situação problema, e eu faço o Ho'oponopono e experimento um estado de paz, o que pode acontecer se eu estou pacificada? Claro, tudo fica muito mais leve. Gente, uma informação bem legal. Então, se vocês gostaram, querem saber mais ou querem participar, o curso vai ser online, via WhatsApp, são 10 dias. Você vai receber as lições, né, pelo celular, não dá para ouvir de manhã, ouve à noite, né? Faz com calma, repete, depois fica tudo salvo no celular, você pode repetir. As pessoas têm perguntado, eu vou viajar nessas datas, tem como eu participar igual? Sim, porque o conteúdo, ele é de 10 dias, então todos os dias você vai ter um conteúdo teórico, um conteúdo de participação sua, né? Porque você vai ter que ter um movimento. Eu sempre falo que você está disposto a fazer para ter aquilo que você quer. Então, eu sugiro algumas atividades. Então, vai ter o conteúdo teórico por vídeos e por áudios, vai ter a atividade e vai ter uma meditação sempre com foco no tema do dia. Tá? E vocês vão receber ferramentas bem específicas para poder lidar com esse monte de memórias que eu falei que cada um tem. Então, todos os dias você recebe no seu celular todo esse conteúdo e você pode arquivar esse conteúdo, tá? Eu deixo ele liberado para vocês. E mesmo que vocês não conseguirem acompanhar nos dias, esse conteúdo vai ficar com vocês. E eu só sugiro que quando vocês iniciarem a primeira lição, não vão para a quinta lição sem fazer as próximas, porque o conteúdo ele vai estar numa ordem que é bem específica. E assim, eu conheço já alguns conteúdos, já assisti, já participei de alguns cursos. É muito simples, é muito fácil de fazer. Claro que mexe com você, mexe com memórias, né? Mas não é difícil. E até mesmo quem não tem conhecimento, né, das ferramentas, quem nunca fez, quem não entende nada de constelação, quem nunca ouviu falar sobre o Ho'oponopono, tem condições de aprender e fazer. Vai ter condições de aprender. E o bacana desse grupo fechado do WhatsApp é que proporciona uma interação. Então, se a pessoa leu um conteúdo, assistiu
assistiu algo, ou foi fazer atividade e tem dúvida, ou mexeu com algo, nesses 10 dias e também 1 ou 2 semanas depois, a gente permanece no grupo, auxiliando no processo. Então a gente fica conectado durante o tempo todo. Eu estou sempre disponível no grupo. Quando eu não consigo responder na hora, assim que é possível, eu já respondo, porque tem a agenda do dia acontecendo ao mesmo tempo. Mas assim, é muito rico justamente por isso, por causa dessa interação que é possível pelo grupo do WhatsApp. E às vezes o relato de uma pessoa acaba sendo exatamente aquilo que mexeu com você, que você de repente não quis falar, mas vai fazer sentido. Sim, né? bem bacana. É muito rico, gente, muito legal mesmo, vale a pena participar. Pode mandar a mensagem aqui, pode entrar em contato direto com a Grato, né? Se tiverem dúvidas, a gente passa os contatos e vale a pena mesmo participar. O preço é acessível, né? Sim. Como sempre, ela é sempre parcela, bonitinho. Eu sempre digo que o dinheiro nunca pode ser uma desculpa para não fazer. Então, quem não tem disponibilidade financeira agora, não é caro o curso, vocês entram em contato que a gente já passa tudo para vocês. As pessoas que já participaram dos outros grupos, do Postura Sistêmica e do Ho'oponopono, tem um desconto bem especial, porque são os primeiros, né? São os adiantados já e merecem esse desconto. Então, entrem em contato e venham. E se a questão financeira for um problema, o que fica adequado para você, né? Como você poderia participar? Então, sempre pense que existe possibilidade. Sim. Não é o motivo, né? Sim. A gente vale a pena. Vamos falar sobre o nosso tema de hoje, porque o pessoal ficou bem curioso. Sim. A gente já falou sobre traição, já falou sobre ciúmes, a gente já falou sobre julgamentos, né? Problemas de divórcio. E hoje a gente vai falar, então, mas o que fazer para que o relacionamento, para que esse amor dê certo? Pois é. Conta pra nós. Eu acho que isso é o desejo mais profundo de todas as pessoas, ter relações bem-sucedidas. Então, o sucesso é um desejo e ter uma relação de sucesso, eu acho que precede todos os outros sucessos, porque nós vivemos em relações. A gente vive na busca constante por relações bem-sucedidas, né? E quando a gente fala de relacionamentos bem-sucedidos, a gente precisa, sim, colocar os óculos sistêmicos, a gente precisa compreender que existem leis sistêmicas que regem todas as relações e principalmente regem essa relação que é a relação de casal. Então, lembrando quais são essas leis sistêmicas, né? E como elas atuam numa relação de casal de maneira que elas apoiem a vida a dois. Quando eu falo das leis e quando eu olho para uma relação de casal, na minha percepção, a lei mais importante quando você já está, né, vinculado com alguém é o equilíbrio entre o dar e o receber, o equilíbrio de troca. Então, quando nós olhamos para uma relação de casal, nós precisamos compreender que não existe hierarquia. O que significa hierarquia? Hierarquia significa um maior e outro menor. A hierarquia, ela está na família de origem, onde o pai e a mãe são grandes e os filhos são menores, e eles têm um lugar sempre considerando a chegada, né? Aqueles que vêm primeiro, os que vêm depois, e cada um precisa se posicionar no seu próprio lugar. Isso significa ordem e hierarquia. Quando eu estou numa relação de casal, não existe hierarquia, porque o casal ele chegou junto na relação, não tem um que vem primeiro, porque a partir do momento que as pessoas, pode ser que um se apaixonou antes, mas isso não coloca ele num lugar de prioridade. Então, a partir do momento que essa relação acontece, os dois têm o mesmo tamanho, têm a mesma proporção. E é fundamental ter essa consciência, que se eu estou numa relação, eu estou equiparada com o meu parceiro. Isso vale assim, de repente um ganha mais que o outro, né? Um tem um emprego que ele é chefe, o outro, né, tem um emprego que tem uma posição que ele considera inferior, homem, né, e mulher. De repente sei lá, veio de uma classe social diferente, quer dizer, não existe, né, essa separação. Não, existe um respeito mútuo, porque assim, pode ser que um é bem mais sucedido ou tem um papel mais importante na casa e na condução das finanças,
mas isso ele tem um lugar de destaque ou de conduzir nesse contexto, mas isso não interfere nessa ordem. Precisa experimentar a relação de casal de uma maneira equivalente quando se trata do casal. Então nada tira, nenhuma outra característica tira esse lugar de cada um que é equiparado. Então se você tem uma relação onde você ganha mais, a mulher ganha mais, o marido ganha menos, é preciso olhar para ele e trazer ele para cá. Se você é um homem e já está meio que posicionado maior do que a mulher, porque ganha mais, porque conduz financeiramente a casa, olha para a tua parceira e traga ela para o mesmo nível. Porque não tem como o amor dar certo se tiver um desnível hierárquico dentro da relação de casal. Um se sentir mais do que o outro. Isso. É impossível o amor dar certo quando a gente tem essa informação. Aqui entra a memória, tá? Essa memória, ou essa crença, ou essa visão que vem do sistema de que um é maior do que o outro. E nem sempre é o homem que está maior do que a mulher, tá? Porque tem vários sistemas onde tem um matriarcado e que a mulher é o forte da família e a mulher comanda e assume um lugar de destaque. E se isso tem na história familiar, se você olhar para trás e tem essa informação na sua própria história, então avalie e perceba que isso é disfuncional e que se lá houve isso, nós estamos em outros tempos, com mais informações. E como eu faço para agora, consciente dessa informação, eu experimentar uma relação equivalente, equiparada aqui com o meu parceiro? Então, quando eu falo de autorresponsabilidade, quando eu falo de sair do estado de vítima, é olhar para a própria história, reconhecer o que tem lá atrás e aqui, como adulta, que eu acho que todo mundo está me assistindo é adulto, fazer as próprias escolhas. E aí eu olho e aquilo que talvez eu vi até agora como uma violação, a partir do momento que eu respeito aquele contexto, eu consigo experimentar a força que vem do contexto. Porque se um casal, por exemplo, experimentou uma vida, um casamento, uma vida a dois, cheia de limites, cheia de dores, cheia de desequilíbrio de dar e tomar, e mesmo assim teve filhos, e mesmo assim suportou o casamento, e mesmo assim manteve forte até que a morte os separe, porque essa era a crença que juntava as pessoas, que fazia com que elas permanecessem juntos, uma das, né? Se isso foi verdade lá, essa pessoa é muito forte. Essa pessoa, ela desenvolveu um modo de existir para suportar tudo aquilo. E quando eu olho para uma avó, para um avô, para uma bisavó, para um bisavô, ou até mesmo para os pais que experimentaram, tiveram essa experiência, eu posso reconhecer a força neles. No momento que eu reconheço a força deles, isso chega até mim. Agora, se eu falo assim, coitada da minha mãe sofreu a vida inteira nas mãos do meu pai. Pior, ela não foi capaz de sair da relação. Se fosse eu já tinha rompido lá no começo. Se eu tenho um discurso desse que eu acabei de falar e eu quero ter um relacionamento, eu estou fadada ao fracasso. Tá? Então, você percebe a gravidade que é isso? Eu faria diferente, né? Eu colocaria ele para correr, ou eu não suportaria isso. O que você vai encontrar aqui na frente vai ser um relacionamento proporcional àquilo, ou proporcional àquilo que está disfuncional lá, ou você não tem um relacionamento. Você fica separada de uma vida bem-sucedida. Não está disponível, né? Não está disponível sobre isso. E assim, é fácil a gente julgar, é fácil a gente olhar para trás, é fácil a gente condenar as pessoas. E às vezes é até mais forte, mais rápido, né? Do que o nosso consciente. Mas tem como reverter isso, né? Tem como olhar para trás de novo e mudar, né? É isso que ela está explicando aqui, né? Que tem como mudar isso, né? Sim. Quando eu falo da postura sistêmica do Ho'oponopono com foco na prosperidade, e quando eu considero que ter uma relação bem-sucedida é ser próspero, é ter sucesso,
o que eu posso fazer numa situação dessa, por exemplo. Então, no curso eu vou dar várias maneiras de praticar o Ho'oponopono junto com a postura sistêmica para que eu consiga reverter uma situação como essa, por exemplo. Qual que é a base do Ho'oponopono? A autorresponsabilidade. Como eu faço para sair dessa situação de vítima que eu às vezes nem percebo que eu me coloco, porque comigo mesmo acontece muitas vezes. Em muitos momentos eu me flagro e eu estou num comportamento de vítima, porque eu estou dentro de uma circunstância que eu estou encontrando culpados. Então, o que eu preciso para sair desse lugar de vítima? Né? Então, a postura sistêmica vem para te ajudar a encontrar essa tua força de autorresponsabilidade, essa força de assumir a responsabilidade e fazer algo diferente. E o Ho'oponopono ajuda a lidar com todas as memórias que eu tenho contidas em mim e que também estão no inconsciente coletivo, que me apoiam nessa vida limitada. Então, se eu me flagro que eu posso utilizar um recurso, e são vários recursos, e eu já sei da postura sistêmica, e eu já sei o que eu preciso para me fortalecer, e eu faço o Ho'oponopono para me auxiliar, é um salto quântico que acontece na vida. E com esse exemplo, então eu olhei para trás e falei, nossa, se eu fosse minha mãe, eu não aguentava o que meu pai fez. Eu já tinha sido dessa relação há muito tempo, porque homem nenhum faz isso comigo. Aí eu me flagrei e falei, opa, além de eu estar julgando, eu estou violando a ordem. E quando eu violo a ordem em relação com os meus pais, eu estou violando o pertencimento junto, porque um homem desse não serviria nem para ser meu pai, já excluí. Essa mulher, coitada, não tomou uma atitude, já estou maior do que ela, já foi o pertencimento, já foi a ordem para o quiabo aqui. Lembra, sempre, 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 sempre que eu violo a ordem, ou o equilíbrio, ou o pertencimento, eu vou ter uma consequência muito ruim. Então, se a vida está ruim, presta atenção, porque tem violação acontecendo a partir do teu comportamento, a partir da tua postura. Tá? Me flagrei aqui, julguei minha mãe, julguei meu pai, já disse que eu não faria, o que eu faço com essa informação agora? Primeiro de tudo, eu posso fazer Ho'oponopono. Já estou dando uma dica do curso, tá? Eu te amo, por favor, me perdoa, sinto muito seu braço. Para quem que eu falo isso? Eu vou falar para minha mãe? Contra quem eu estou julgando? Não. Ho'oponopono é algo pessoal e intransferível. Então eu olho para dentro e para essa sensação que eu tive. Foi desconforto? Sim. Foi um certo desgosto? Né? Veio a palavra desgosto agora para mim. Então eu limpo, purifico e transmuto o desgosto que eu estou sentindo, a memória do desgosto, porque essa memória ela aflorou em mim por causa da situação, mas ela pode ter vindo em mim de qualquer outro lugar, onde o desgosto faz sentido, ou fez sentido. Eu não preciso saber, mas eu posso praticar o Ho'oponopono. Eu pratico o Ho'oponopono, eu desmancho aquela memória, eu transmuto essa memória, eu purifico a memória, e quando eu purifico, eu lembro a mim mesma quem eu sou. Né? Essa é a parte mais linda do Ho'oponopono. Quando a gente encontra esse centro, eu experimento a minha maestria. O eu sou é essa conexão maravilhosa com o Criador. Né? Tem gente que chama de Deus, quem não acredita em Deus pode chamar do que quiser, mas tem algo que move todas as coisas. E a gente precisa lembrar que nós somos, a nossa estrutura interna é maestria divina. E a gente esquece, a gente esquece, a gente esquece, a gente esquece. O tempo todo a gente esquece. E quando a gente sai dessa consciência, quando a gente se deixa envolver por uma rotina de problema, a gente se separa dessa própria maestria. E o pior é que a gente acha que a gente se separa, mas na verdade a gente não se separa, porque nós somos isso. Então
Então, o Ho'oponopono, para mim, na minha experiência pessoal, é lembrar-me de quem eu sou. E quando eu falo eu sou, eu estou falando que eu sou unidade com o Criador. Eu estou lembrando literalmente dessa consciência maior do eu sou, essa essência crística, que todos são, todos, inclusive a minha mãe, se ela teve um comportamento disfuncional, ou meu pai, eles também são. Então eu apazigo aqui com o Ho'oponopono, eu começo a olhar para o outro que se eu sou maestria divina, você também é, minha mãe também é, o cara que me fechou lá na rua antes também é, opa, mudou alguma coisa aqui dentro. E aí quando eu olho para os meus pais naquela situação, né, disfuncional, eu posso mudar o olhar para eles, eu posso ficar pequena como filha em relação a eles. Tá vendo o Ho'oponopono com postura sistêmica? Tá? Então eu vou encontrando mais recursos de encontrar um centramento. E aí eu posso deixar com a minha mãe a história dela, eu posso deixar com o meu pai a história dele, e eu posso fazer uma escolha. Tá, esse é o meu pai, essa é a minha mãe, essa é a minha verdade. Para onde eu vou agora? Quem sabe para um relacionamento bem sucedido? Se eu decidir, se eu conseguir informar isso, se eu vibrar isso, é bem provável que eu vou encontrar uma pessoa que tem as características que eu valido. Mas eu preciso sair daquele condicionamento de que homem não presta. De onde vem essa ideia? Daquilo que eu experimentei, ou das histórias que me contaram, ou daquilo que eu vejo por aí. Só que tudo que a gente vê, sente e percebe tem a ver com a nossa vibração. Com aquilo que ficou na gente, é porque tinha alguma coisa para aderir, né? Nas memórias. Tinha. Então a nossa vibração, se ela está baixa, tem a ver com o nosso conteúdo interno. Lembra a figura do iceberg? Tipo, não tem como a gente não falar do iceberg, né? O iceberg tem aquela partezinha que fica fora do mar, aquela pontinha, e tem uma estrutura gigante por baixo. Todas essas memórias que é possível de purificar, e lembrando que o Ho'oponopono é uma prática contínua, assim como a postura sistêmica, que eu preciso estar atenta e consciente de validar as leis, o Ho'oponopono também é uma prática contínua, porque são muitas memórias. Então, se eu tenho um banco de dados de memórias, e eu estou conversando com você tem um banco de dados de memórias, a Sil tem um banco de dados, e tem muitas pessoas acontecendo ao mesmo tempo aqui perto da gente, cada uma com a sua história, com os seus contextos, com as suas dores, são muitas memórias a serem purificadas, que vão estar ressoando ao mesmo tempo. O tempo todo. O que acontece é que às vezes alguma vai soar mais alto. Sim. E aí você vai identificar naquele momento. Sim. Né? E quando eu limpo, quando eu purifico, quando eu transmuto uma memória em mim, eu informo algo diferente. Essa nova informação, ela fica disponível para o todo também. Então, toda vez que eu faço Ho'oponopono, toda vez que eu penso, eu te amo, por favor me perdoe, eu sinto muito, sou grata, toda vez que eu menciono essas palavras, ou verbalmente ou em pensamento, eu estou transmutando informações. Ai, como isso, Gra? Como que 4 palavras vão informar outra coisa ou vão transmutar alguma coisa? Não tem explicação, tá? Se vocês começarem a praticar o Ho'oponopono agora, sem nem entender nada, por exemplo, e se você só ficar com essas palavras como um pano de fundo, lá, eu te amo, por favor, perdoa, sou grata, vocês vão ver que vai alterar tudo na tua vida, vai alterar tudo. E um exemplo, então, de casal, né? É muito engraçado. Eu conheço o Ho'oponopono desde 2011 e o Ho'oponopono me deixou disponível para isso que eu sou hoje, porque antes do Ho'oponopono eu sabia já dos conteúdos da constelação e dessas leis, mas parece que elas não chegavam muito, né, profundamente em mim, porque eu tinha muita memória. Então eu fui utilizando o Ho'oponopono para ir fluidificando. E aí eu olhava para o meu marido e ele falava alguma coisa que eu não gostava, ou que me irritasse, e aí a minha reatividade, a minha reação normalmente era ir pro embate, né? Ir pra briga. E aí eu
E eu ficava aqui. Aí ele olhava pra mim, ué, o que foi? E eu não falava nada, eu começava a rir, porque era muito engraçado. Porque ele também esperava a minha reação, a minha reatividade. E quando eu parava e fazia Ho'oponopono, já acontecia outra coisa. E ele percebia. E chegou uma época que ele falava assim, já tá fazendo Ho'oponopono, né? E quebra o estado. Além de quebrar o estado, eu purifiquei a memória. Porque assim, o resultado de uma briga nunca é positivo, né? Nunca. E por que eu preciso ter razão? Claro, né? Quando você fala assim ter razão, você falou que os dois precisam ser iguais. Mas nem todo mundo é igual. E muitas vezes uma pessoa tem mais disposição, ela consegue fazer mais coisas, às vezes a pessoa trabalha fora, chega em casa, né, dá conta da casa, e outra pessoa às vezes não consegue fazer isso. Para ela já é um pouco mais penoso, ela tem outra condição física, então a gente não é igual. Não. Né? Quando que essas atividades, como é que a pessoa percebe ser uma pessoa que vai fazer mais que a outra, em que momento que elas estão no desequilíbrio? Você diz do casal? Isso, do casal. Que um tem mais disponibilidade que o outro? Por exemplo, o homem é mais bem sucedido, ganha um pouco mais e tal, mas tem uma atividade que ele consome, né, é muito estressante, e às vezes ele chega em casa e ele não tem mais energia para fazer nada em casa. E a mulher tem uma atividade, assim, de certa forma as mulheres são mais dinâmicas, né, pela própria natureza, não sei, e as mulheres, né, ela fez a atividade, trabalhou fora, chegou em casa e ela ainda cuidou da casa, olhou as crianças, mas para ela isso é mais leve, né, não pesa tanto ali. E aí chega um momento que uma olha e fala assim, mas você trabalha fora, cuida das crianças e tal, e o teu marido só trabalha fora. Em que momento que existe um desequilíbrio? Desajuste. Então, aí sempre olhamos para o contexto. Lembrem sempre disso, quando existe um olhar sistêmico, existe um olhar para o contexto. E aí não tem uma história que é igual a outra. Existem contextos que podem ser até parecidos, mas a pessoa é diferente, a história é diferente, tudo que contém ali, as informações são diferentes. Então, o que eu preciso compreender para ter um dia a dia fluido com o meu parceiro? Primeiro, eu preciso entender quem ele é e quem eu sou. Primeiro eu, depois ele. Então, eu preciso saber quem eu sou, preciso saber da minha disponibilidade, preciso saber o que faz sentido para mim e o que não faz sentido para mim. E eu preciso entender que eu tenho um parceiro, um marido, um namorado, uma pessoa que eu convivo, que também tem uma história pessoal e uma história sistêmica. E ele nunca vai ser só uma coisa, ele é um conjunto de informações. E aí, o que faz com que esse amor dê certo, né? O que faz com que essa vida a dois flua? Então, primeira coisa é olhar para o outro nesse mesmo nível, é colocar um parâmetro de igualdade, porque se eu chego em casa e eu estou estressada e que eu tenho ainda todo o conteúdo da casa para dar conta e as crianças, e eu vejo que o meu marido, ele me desconforta o comportamento dele, a primeira coisa a fazer é conversar. Então, primeiro eu pergunto para mim mesma, faz sentido isso, esse desconforto que eu estou sentindo? Posso usar o Ho'oponopono na hora. Isso acontece depois que vocês aprenderam o Ho'oponopono, vocês vão ver como isso fica disponível a todo momento, tá? Talvez agora é estranho que eu fale isso, mas quem já conhece sabe o tanto que isso fica funcional. E aí faz sentido? Eu pergunto, faz sentido isso? Faz. E sem julgar o meu parceiro, eu posso falar, meu bem, vamos conversar, eu acho que, né, tem algo que está me incomodando. Tá tudo bem com você? Né? Tem algo que está te incomodando lá, que você não está tão disponível aqui? Então, é uma conversa não reativa. Né? Esse é o ponto principal das relações de casal, porque junto com o movimento de solicitar algo, vem reatividade, vem julgamento, vem estresse, vem cobrança. Aí a pessoa parece que está armada, parece um porco-espinho já, né? Às vezes ela vai deixando acumular, né? Claro, ela já chega num nível que a outra pessoa nem reconhece. Então vai acumulando e eu já chego toda armada para falar com o meu marido. E quando o outro, ele nem está consciente daquilo que está vindo, e a informação já chegou no outro, ele já começa a se armar também.
Tá? Então é preciso ter esse cuidado. O que é importante para mim e como eu posso abordar o outro de maneira que seja funcional mesmo. E o melhor jeito de pensar sobre isso é empatia. O que é empatia? Como eu gostaria de ser abordada se eu estivesse na situação dele? Ah, mas eu não faço esse tipo de comportamento. Tá, mas se você está na pele do outro, se você está se colocando no lugar do outro, isso é um movimento de humildade, né? Não é de humilhação, é de humildade. Eu me coloco no lugar do outro e eu experimento pensar como eu gostaria de ser abordado se eu tivesse. Porque se um dos parceiros está tendo um comportamento que não agrada o outro, é bem possível que ele não está percebendo. Lembra, uma relação, ela é permeada de respeito, de amor, de cumplicidade, de acolhimento, de confiança. Tá? Eu estou falando 5 características aqui que eu acho fundamental numa relação. Ah, mas na minha relação não tem esse tipo de coisa. O que você está fazendo numa relação que você não tem 5 tipo coisas? Que relação é essa, né? Simples. Então, aí volta aquilo que a gente já falou, né? Se perguntar, né? O que faz sentido para mim? Faz sentido para mim. E aí você lembra da historinha da mãe? Se fosse minha mãe, eu não suportaria um homem desse. Aí você tem um homem que não tem nenhuma das características que eu falei e você está suportando a situação. O que você está fazendo nessa relação? Ah, porque o homem está escasso. Mentira. Tem homem suficiente para o número de mulheres e tem mulheres suficientes para o número de homens. Se é esse o seu desejo, tá? Independente de qual é a opção. Sempre existe um relacionamento disponível. Sempre. Desde que você se disponibilize também. Então, lembra a premissa do Ho'oponopono? A autorresponsabilidade. Premissa da postura sistêmica. O meu passado está em mim. Como eu posso fazer diferente se eu tenho uma história tensa? Considerando tudo que é da maneira que é, com respeito e me separando disso sem julgar. Pronto, estou disponível. Aí eu começo a me perguntar, o que é mesmo importante para mim? O que é mesmo importante num relacionamento para mim? E aí eu posso começar a me comportar dessa maneira. Só que a maioria das pessoas não se dá o trabalho de pensar sobre o que é importante. Tá? A gente está falando do relacionamento agora, então fica bem focado nessa área. Porque às vezes é mais fácil, né? Você seguir, é mais confortável. Você tem os filhos em casa, mas tem que dividir os bens, mas eu vou ficar sozinho. Quer dizer, são várias condicionantes. Memórias. Ou desculpas. Tudo isso tem a ver com as memórias. Que você vai relacionando. Você vai acumulando. Você percebe a desigualdade quando aquilo começa a te pesar. Então, tem peso, precisa de ajuste. Está desconfortável, precisa de ajuste. Mas, como eu ajusto? Se vocês acham que isso que eu estou falando faz sentido, se vocês acham que talvez na história de vocês tem algo que é igual ao que eu estou falando no sentido da violação, comente aqui e me fale um pouco sobre a história. Né? A gente pode aprofundar um pouco para que você tenha mais recursos. Se você quer mesmo saber mais sobre isso, venha participar das constelações. As constelações, ontem mesmo eu fiz uma constelação individual para uma pessoa e o tema era relacionamento. E ela saiu daqui tão... que palavra que eu vou usar? Ela deve estar assistindo a live, porque ela sempre assiste. Tão surpresa com o que veio à tona na constelação dela, e ela saiu daqui tão aliviada, mas tão aliviada, e esse alívio, não importa qual circunstância que trouxe aquela atenção na relação, mas o alívio, ele traz paz. E quando eu estou pacificada, o que eu posso encontrar no meu entorno? Você vai vibrar, né? vai atrair. Vou atrair mais fácil. Então, tudo melhora. Então, se você tem uma pergunta, se esse assunto faz sentido, deixe seu comentário, deixa a sua percepção sobre isso, para que a gente possa trazer mais conteúdo. Enriquece muito se a gente consegue fazer uma troca. Consegue atingir, né, de repente, um alvo. Uhum. Porque assim,
muitas vezes a gente põe a culpa no outro, né? Porque você tem uma expectativa lá de trás do tipo de marido que você quer, aquela pessoa às vezes Sim. não vai atingir essa expectativa e você se frustra. Então, né? bem legal essa tua colocação, porque eu quero o marido perfeito. Então, eu idealizo um homem perfeito. Quando eu idealizo um homem perfeito, eu tô partindo de um pressuposto que eu sou perfeita também. Isso é verdade? É mentira. Claro. Não existe perfeição. E como é que você vai se relacionar com alguém perfeito? Então, imagina, tá vendo que é uma ideia, que todo mundo tem, e é uma ideia equivocada. E quando a gente para pensar, a gente entende que, tipo, não faz sentido. Mas tinha algo lá dentro de mim que ainda me move para encontrar o homem perfeito. Não vai encontrar nunca. Quando você encontrar aquele que você acha, agora eu encontrei e ele é perfeito, o que vem? Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, vem a verdade. E aí aquela perfeição toda, a pessoa não dá conta de funcionar naquele comportamento perfeito e as máscaras caem. E aí você vai perceber que sim, que homem perfeito não existe, que mulher perfeita não existe, e talvez ainda pode dar certo, mas precisa abrir mão daquela ideia de perfeição. Porque se eu não sou perfeita, o que eu quero com um homem perfeito? Se eu não sou perfeita e eu quero um homem perfeito, o que vai acontecer? Sim, desnível. Já vem como já vem como maior. Então, se eu sou imperfeita, eu sou filha de um homem imperfeito, de uma mulher imperfeita, e o meu marido é imperfeito, filho de um homem e de uma mulher imperfeitos, porque não existe pessoas perfeitas. O que pode acontecer? Já fica um pouco mais leve, porque eu tenho um espaço aqui de movimento aqui no meu lugar de imperfeição. Você percebe como o perfeito estagna? E às vezes a pessoa ela é perfeita para você, né? Claro. Porque ela vai atender aquilo que você quer, desde que você saiba. Desde que você saiba o que você quer. E assim, o que faz o amor dar certo? Abrir mão de expectativas. Vocês estão anotando aí as dicas que eu estou dando? Várias vezes eu falei, o que faz o amor dar certo? O que faz o amor dar certo? Vai ficar gravada essa live lá na página do jornal, também depois eu vou publicar nas páginas da Grato, na minha pessoal também. E se vocês perderam de anotar o que eu estou falando, que o que faz o amor dar certo, volta lá e anota. Então, ó o sino de meio-dia, meu Deus. O que faz o amor dar certo? Liberar o outro de expectativas. Né? E tem uma frase linda que é da constelação. Eu olho para o meu marido ou para minha esposa, né? Depende do que vocês têm, ou para o seu relacionamento, e você olha bem nos olhos e você diz: eu te libero de todas as minhas expectativas. É muito mais fácil viver assim, né? A outra pessoa vai falar: ai, que alívio. Você grava, mas preciso falar isso pro meu marido mesmo? Eu preciso olhar e falar? Ele vai deixar de fazer um monte de coisa que ele faz só pra me agradar. Se você sentir isso, já vai valer. Se você conseguir olhar para ele e você está sentindo isso, eu te libero todas as minhas expectativas, você está falando isso internamente, você já vai perceber o up que vai dar na sua relação. E assim, não adianta querer não fazer porque não vai dar certo daí, né? Olha, esse assunto rende também. Se vocês querem saber mais do que é que a gente faz para que o amor dê certo, comentem aqui ou me mandem um direct, me mandem uma mensagem e a gente continua nesse assunto num outro momento, porque não tem fim. E tem muitas coisas que eu gostaria de dizer ainda sobre o que fazer para que o amor a gente dê volta certo. para esse assunto. E também lembrando que vocês podem participar das constelações em grupo. Né? Podem vir aqui só assistir, não precisa constelar, venha conhecer, venha participar. Geralmente tem algumas coisas que já vão fazendo sentido, sim, a pessoa já vai se percebendo. E que saibam, né, que todo mundo nasceu para ser próspero, feliz e bem-sucedido. Então, assim, aqui mesmo, junto com o vídeo, eu vou deixar o link das inscrições do Postura Sistêmica com o Ho'oponopono. É um movimento bem bacana para finalizar esse ano e estar mais disponível para o próximo. Final de ciclo é bacana, uma perspectiva de início sempre traz potência para a gente, traz motivação. Então, vamos aproveitar essa onda
do novo, para já entrar nesse ano. Essa disposição que a gente já tem, né? Na virada do ano. Isso. A gente ficou. Obrigada. Obrigada. Bom dia, gente. Beijo. Obrigada. Até semana que vem. Até.